Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que delícia estar aqui com vocês hoje. Vamos chegando, Marise, Carla, Nayara, sejam todas bem-vindas. Hoje nosso café é muito especial porque Elza é uma professora muito querida, muito espontânea, muito acessível e eu aprendo tanto com ela. Então eu fico tão feliz quando a gente tem a oportunidade de ficarmos juntas. E hoje o assunto também é muito gostoso, mas também, né, é muito sério, precisa ser levado com seriedade. E esse ponto de vista sistêmico traz clareza, né, para todas as relações, não só a relação aí dos avós, mas também, né, entre aqueles que estão ali amando aquela criança que nasceu, né, e que é tão importante para o sistema, mas que às vezes também vira aí uma disputa, né, desse amor. Então vamos chegando, aproveita para mandar o aviãozinho para todo mundo que vocês conhecem e que podem se beneficiar com essa informação, seja agora no ao vivo, seja depois no gravado. Oh, Carlinha, obrigada, querida. Hoje eu tô cheia de flores. Estou rodeada de flores. Ó, tem aí uma orquídea. Estou rodeada de flores. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Daqui a pouco a Elza tá chegando, então vamos aproveitar, vou até mandar aqui também. Muita gente, depois que passa, que lembra, né, que fala, eu perdi, podia ter assistido. E hoje é o dia do vovô e da vovó, né? Então é um dia muito especial, é um dia onde a gente vai revisitar as nossas memórias, né? Saber o que ficou diferente de lá para cá, o que mudou. Para você que ainda não é vovó, mas pode, né, ajudar a conduzir essa relação. Às vezes você é tia, você é madrinha, né? Às vezes você tá ali só participando do processo. Ei, Carol, tudo bem, querida? Tô joia, tá tudo bem, sim. Eu não sou vovó, né? Mas tenho uma vovó linda, maravilhosa, de 96 anos. E o meu amor pela minha avó, eu sempre houve, lógico, né? Mas eu acho que fluiu muito depois que eu me tornei mãe. Depois que eu vi que aquela história dela, né, tava ali se conduzindo através de mim. Porque embora eu não seja a neta mais velha dela, eu fui a primeira neta que deu um bisneto. Então eu senti nisso uma responsabilidade tão bonita e isso me conectou muito com a minha avó. E desde então eu tenho observado todas essas transformações, né? Eu trabalhei numa escola. Ah, a Elza chegou aqui, ó. Deixa eu convidar a Elza. Eu trabalhei numa escola muito linha ali das professoras, né? Então, as minhas amigas daquela época estão se tornando vó agora. Então, eu estou participando desse processo. Ei, Elza, bom dia, Bom querida. Seja dia, muito querida. bem-vinda. Muito obrigado. Deixa eu só pegar mais uma almofada. Por favor. É, é a praticidade de estar em casa, né? A gente não fica Claro. na E hoje intimidade. eu cheguei a escrever live, mas é uma prosa, né, Elza? Uma Nós vamos tomar prosa. um cafezinho, Vamos tomar um cafezinho. Isso mesmo. Vamos tomar um vamos conversar, cafezinho. tomar um cafezinho para falar de amor de vó. Amor de vó. Eu acabei de tomar um café maravilhoso. Que delícia. E tá tudo E eu certo quero ter. aqui, né? Tá, Eu fiz certinho aqui, né? Tá certinho, bom, tá tá bom. perfeito. Inclusive, Elza tem um carinho especial pelo Espírito Santo, né? Sim. Eu estou morando aqui no Espírito Santo, esse ano vai completar 3 anos. E, Elza, nós somos o Estado, porque agora eu me aproprio desse lugar onde eu moro com muito amor, Certo. referência na produção de café. Então, tem vários tipos de café, café Que gourmet, café com... maravilha. Não, é lindo.
nas cafeterias, você tem a possibilidade de fazer um deguste dos tipos de café diferentes, as Ah, prensas tá. diferentes, as colheitas diferentes. É muito lindo isso, né? Ah, quando estiver aí, que nós vamos combinar que eu vou nesse Espírito Santo maravilhoso, porque meu pai nasceu no Espírito Santo, Sim, vim descobrir isso há pouco tempo, então eu tenho que ir aí, você me faça esse tour aí, né? por favor, vai ser um prazer, uma alegria Muito te bom. receber de volta ao seu estado, né? De origem, Opa, porque, né? É de é, onde o seu pai chegou. Mas sim, vamos lá, tô papeando aqui com as minhas amigas que vieram tomar o café conosco, que eu estamos tenho uma dando vovó, tempo, né? estamos Estamos dando tempo no desse tempo. povo chegar aí, né? É, que eu tenho uma vovó linda de 96 anos, lúcida, independente. Ela é tímida, ela não gosta de conversar muito, não, mas ela tem uma sabedoria no olhar. Mas o que eu achei interessante, estava conversando com elas, é que o meu amor pela minha avó, ele sempre existiu, mas ele ficou mais reforçado quando eu já estava na vida adulta, Sim. quando eu tive a minha primeira filha, porque ali eu entendi que eu fazia parte, sabe, de um legado. E embora eu não seja a primeira neta dela, fui a primeira neta que deu um bisneto. Então isso também trouxe um quê a mais, assim, sabe, para a nossa relação. E também pelo fato de eu ter trabalhado em escola muito tempo, e eu era a caçulinha ali das professoras, as minhas amigas daquela época estão se tornando vovó agora. E eu estou participando com tanta alegria desse processo. Desculpa, estava aqui um pessoal grande perguntando, já começou? Onde é que eu vejo? Como eu estou em casa, eu não tenho ninguém para acudir. Então, eu fui um ouvido em você, os dois ouvidos em você e minha mãozinha avisando, né? Muito bom. Tranquilo. Olha, Ana Paula, primeiramente dizer a você da alegria de poder estar aqui. Quem não conseguir ver agora, vai ficar gravado, não é? Eu também Sim, depois você cede, eu vou pôr lá no YouTube, né? sim. Mas já temos aqui, olha, a Margarete, é isso? Margarete, Sim. nos cumprimentando, dizendo que nos ama. É maravilhoso. Muito obrigada, Margarete. Me sinto em casa. Uhum. E esse convite é um convite que eu aceitei num momento claro, para ser muito assim, puxa, Ana Paula me convida para algo bom, falar sobre vó, né? E você me lembrou, Uhum. porque eu não estava me lembrando que é o dia dedicado às avós, para a gente poder. Então, hoje é dia de mimar as avós, sabe? Por favor, paga o almoço da avó, não deixa a avó cozinhar, leva a avó Aham. para passear, não é? Dá muitos beijos na avó, que é tudo que uma avó quer, não é? Mas dizer o sim a você. Depois me percebi o que me fez aceitar o convite para estar com a Ana Paula, essa linda que amo tanto, que me acolhe tanto. Eu é gratidão por ser avó. Sabe, uma gratidão assim, imediatamente meu corpo reagiu, né? Meu corpo Uhum. reagiu, me trouxe aquela uma sensação assim, sabe, meu coração expandiu. Falei exatamente isso, né? Estou aqui sentindo a gratidão de ser avó, por ser avó. São Uhum. 5 netos, né? A mais velha já está na casa dos 17. Nós temos uma pequenina de 2 aninhos que fez agora. Então, eu transito entre os 16 para 17 e os 2 anos. Então, eu me sinto ainda mais agraciada, né? Muito agraciada, porque enquanto eu tenho lá alguém, né, que já está falando em vestibular, que já está falando em intercâmbio, eu tenho uma pequenina que vem e diz que é água, né? Aham. Então eu não, eu permaneço ainda nessa energia de ser avó de pequenos, de médios e grandes, né? Então eu Uhum. ainda vou transitar para o longo tempo, né? Com essa coisa de chamar de vovó, vovó, vovó é Uhum. maravilhoso, né? Então, muito bom dia para todos que estão. Olha, a Andréia está aqui conosco, olha que maravilhoso. Andréia, avisa o povo que nós estamos aqui na área, manda lá os avisos, né? Então, estou aqui, Ana, para
Assim, para aquilo que você quiser que eu fale, o que você quiser me Uhum. perguntar, o que que vamos entregar para essas queridas, né? E temos a vovó aqui, não é? Alguém já nos Isso. cumprimentou e também a avó. Então, bora É, lá, o que você quiser. é. Hoje em dia, assim, principalmente as mulheres e as vovós que estão aqui conosco, né, Elza, tem essa preocupação de saber ocupar o lugar certo no sistema. Sim, Ser vovó hoje já não é como ser vovó de antigamente, né? As vovós estão modernas, estão antenadas, né? Elas já sabem como manter e o que fazer para ter uma boa relação. E aí a gente tinha feito até uma. Eu tinha, né, algumas ideias na cabeça, mas eu vou inverter para a gente já começar naquele ponto mais importante, que foi até uma pergunta de uma seguidora fez lá no post, né, que eu sim. coloquei. Quando o neto vira uma disputa de poder entre as famílias, entre, né, a mãe ou a nora e a sogra ou a avó. Olha, olha, Ana, é tão triste. A pergunta já nos coloca numa reflexão, não é? Uhum, Assim, é tão difícil para o neto. O que vai ser difícil, o que vai ficar pesado, é para o neto. uhum. Porque quando mãe ou nora, né? Porque às vezes tem mãe com a nora, Sim, mãe com filha. E eu mãe sei de com mãe filho. que Uhum, pressionou a ponto de ir fazendo a cabeça da criança poder ficar mais tempo, não é? Quando nós colocamos esse neto ou essa neta dentro de uma carência nossa, com o uhum, tempo, e se aí se der tempo ainda de perceber, a gente vai ter que se dirigir a esse neto e dizer a ele: eu sinto muito. Porque a uhum, avó, ela ocupa um lugar que nenhuma outra mãe vai ocupar. Então, eu me dirijo aqui às avós, não é? Nós temos um lugar que nos é garantido por direito de hierarquia uhum, e daquilo que nós trouxemos ao mundo. Esse neto, ele já é nosso por inteiro e por completo, e começa a ter uma consciência de que aquilo que eu faço para tomá-lo dos pais vai causar uma erosão, vai causar um precipício em termos de uhum, emoção. Essa criança vai ter uhum, dificuldades na vida, porque vai ter mesmo. Ah, mas será que uma avó, sim, uma avó é capaz de causar prejuízos, né? E é tão uhum, interessante, né, Ana Paula, porque nós cada vez mais nós temos conhecimento, cada vez mais nós temos um leque de opções de profissionais falando sobre todas as áreas, alertando, trazendo, falando, né? E ainda uhum, nós vamos ver esse tipo de causos, né? Que na verdade, uhum, às vezes dá até polícia, né? Eu sei de casos uhum, que foi preciso intervenção judicial para aquela avó devolver aquele neto, né? Então, cuidou do neto quando a filha tem uma situação, ela toma essa criança, toma não, né? uhum, Agora eu vou ficar, então. O prejuízo emocional é muito grande e as rupturas que vão causar, não só na criança, mas na relação dessa avó com essa família, né? Se é do filho, se é da filha. Então, muitas avós, elas nem olham para o genro. Eu uhum, sei de avós que, assim, estão tão aham, alienadas na própria história que, às vezes, uhum, elas causam muito prejuízo uhum, para essa criança, né? E a criança, ela ama tanto, ela ama demais da conta, e ela acaba não tendo, às vezes, força, porque a criança, ela ama mesmo, né, demais da conta, uhum, e uhum, ela às vezes não consegue sair dessa alienação que a avó provoca, ou dessa crença que a avó, né, que é todo dia um pouquinho. Então, um alerta, né, que uhum, nós precisamos fazer, avô e vó, né? uhum, Assim, se coloquem nos devidos lugares, porque a força aumenta. Se a gente se colocar como avó no lugar da gente e olhar para os nossos filhos e lembrar da nossa trajetória, nós vamos nos acalmar. E existe uma parte que eu aprendi com Bert Hellinger, né? Quando a gente se recolhe no lugar da gente de avó. Às uhum, vezes, uma avó em silêncio, ela produz muito mais amor do que uma avó que quer ensinar o tempo todo também, né? Então, a avó não é professora, né? A avó é referência. A avó é referência, né? Então, não sei se lhe respondi, mas
é um alerta mesmo, né? O prejuízo depois é muito grande. É, Recuperar é muito árduo, né? é. E a gente entende, né, Elza, que muitas vezes, embora, né, você já tenha falado, e eu reforço que hoje a gente tem muitas informações, né? Antigamente a gente não achava uma Sim, live aqui sobre a vovó, o ponto de vista do tempo. Hoje a gente tem muita, muita informação. Mas quando aquele neto chega, né, é um novo momento na família, é normal mesmo acontecer essa explosão, né? Todo mundo querer estar muito perto, ajudar muito. É, mas ele não pode ser o centro da família, né? Ele chegou depois, e esse centro da família traz um peso, não só para ele, mas para todos os outros, porque tem vovós que param a vida profissional, param os sonhos, né? E sim. ficam ali focadas naquele neto. E aquele neto vai crescer, vai ter uma vida, vai ter um destino, né? Ele tem a mãe e o pai dele. Então, esse lugar, a gente vai se preparando para esse momento, né? Como que Sim. você vê isso? Como que foi a transformação da Elsa mãe para a Elsa avó? Olha, como mãe, não é? A minha filha nos deu a primeira neta, né? A neta mais velha. Confesso a você que eu me senti muito disponível. Já estava, né? A gente já tem um amadurecimento. Uhum, E aqui eu quero trazer algo assim, duas coisas importantes que você traz na sua fala que dá para a gente entregar um pouco aqui, não é? uhum, O neto ele vai virar os centros, mas pelos cuidados que toda criança precisa. Eu uhum, sinto que nessa hora, filha e nora, sabe, lancem mão dessa rede de apoio. Deixa a avó pegar, uhum, deu te mamar. Se a avó está disponível, está ali para deixar rotar. É maravilhoso, né? uhum, As crianças precisam desse aconchego. Os primeiros meses da criança é extremamente importante para nós uhum, entregarmos a eles todos, né, uma sensação de que o mundo é bom, que o mundo é uhum, seguro, né? Depois vem as outras coisas, mas enquanto mãe, eu fiz muito e eu me lembro da rede de apoio que eu tive com a minha mãe. uhum, A minha mãe ia para dar banho na minha filha, ela me ensinava como pegar, ela dizia, você pode pôr até uma roupinha dela em cima do peito, ela se sente uhum, aconchegada, pega, pega firme. Eu me lembro uhum, dessas palavras da minha mãe e ela me ensinando a fazer, né? Quando eu me senti pronta, um dia ela chegou, eu já tinha dado banho, que eu quis surpreendê-la. Esse é um momento tão gravado assim no meu coração, de o quanto eu ouvi a minha mãe na relação do chazinho, da questão do peito, de limpar o uhum, seio, sabe, de botar para rotar. Ela dizia, olha, uma criança, ela, sabe, ela ia me contando a coisa assim, você vê, minha mãe não sabia escrever nem o nome. Mas ela uhum, tinha uma sabedoria e eu não abri mão disso, né? Primeiro porque eu uhum, tinha medo, era marinheira de primeira viagem, e a nossa filha foi uma menina que não teve nem cólica, sabe? Tamanha uhum, foi uma gravidez tão tranquila, uhum, e eu sinto que isso trouxe mesmo, né? Mas quando eu fui para minha neta, isso que eu quero trazer aqui, né? Então, o quanto que para mim foi importante essa rede de apoio e a minha mãe ali, e ela dizia, não, agora cada um chega aqui e vai te dar uma receita. Você é a mãe. Você... Então, minha mãe tinha uma sabedoria mesmo, né? Cada um chega aqui e vai te uhum, dar uma receita. E essa coisa do benzimento, minha mãe mesmo benzia minha filha, benzia assim, né? Abençoava. aham, Eu achava aquilo maravilhoso, né? Quando eu fui para minha neta, eu me lembro de me pegar fazendo as mesmas coisas. Compreende? Eu não tirei o espaço da minha filha, eu tenho certeza disso, uhum, absolutamente. Essa coisa do banho, meu genro foi muito ativo, né? Ele ficou uhum, muito junto, ele viveu o início todo, ele se pôs a caminho. Então foi maravilhoso ver o casal com tudo que aprenderam, né, no curso. Eles queriam fazer, eles faziam. E eu uhum, estava lá, eles sabiam que eu estava lá. Mas eu me sentia quase que como uma guardiã da minha filha e não da minha neta. Eu dizia, se ela precisar de mim, eu estou aqui. Se estiver cansada, eu cuido, ela vai dormir. Sabe, essa coisa de
pôr no colo, de aguardar, por exemplo, de chegar e não querer tirar a criança do berço, né? Porque às vezes é um desrespeito isso. Então, Uhum. a criança, ela é um centro, como você disse, mas é um centro Uhum. dos cuidados, mas ela é um centro de atenção porque é um serzinho que está ali disponível, ela está à mercê de, né? É. À mercê de. Criança não dá trabalho, criança exige cuidados, e essa é uma das Uhum. coisas também que a gente precisa proliferar aí, não é? Mas foi muito interessante, foram muitas emoções quando eu cuidei da nossa primeira neta, sabe? É. Eu olhava para minha filha e dizia, nossa, e a minha neta, a nossa neta, olha, minha, nossa, fica tudo assim, né? É. Muito parecida com a Fernanda. Então, eu, por vezes, com ela no meu colo, e é uma coisa assim que eu quero também deixar isso Uhum. para as avós, né? A gente fala tanto para as mães, quando pegarem os netos, pegarem os filhos, Uhum. fazer o contato, né? A conexão pelo Uhum. olhar. Queridas avós, e vovô também, né? Mas, queridas É. avós, olhem, olhem para as netas, olhem, põe os olhos amorosos assim e deixe que elas percebam como você as olha, né? Esse é o momento, Ana Paula, quando você for vó, você vai lembrar disso. A maravilha vai demorar, claro, tem filhas muito jovenzinha, mas sabe É. quando você põe aquela neta, agora eu vejo as mocinhas, nós estamos com duas bem mocinhas, né? A gente olha, mas quando a Manu vem, que ela vem correndo, ela entra por entre as minhas pernas, né? Que ela é Uhum. pequenina e está Sim. descobrindo o mundo, ela olha assim, quando ela olha, às vezes ela não fala nada. Ela olha para mim assim, e eu então aproveito, ponho os meus olhos nos olhos dela e não digo nada também. Tudo isso a sistêmica me ajudou, quando, né, tudo isso me ajudou nos renascimentos. É uma conexão, Ana Paula, que não tem nem como descrever. É. Desce uma emoção, é assim, ó, desce uma emoção, sobe uma emoção. Uhum. Eu Uhum. olho para ela e é fração de segundo, senhoras avós. É fração de segundo, é porque eles estão. Uma criança, quando você vê uma criança barulhenta, uma criança correndo para lá para cá, ela tem liberdade, né? E eu olho para ela, mas não é fração, ela vai embora. Aquilo não dá tempo nem, dali a pouco ela volta outra vez. Então é uma emoção, alguém está dizendo, né? É uma sensação Uhum. muito grandiosa, muito imensa. Então, essa transição, sabe? Eu acho que ainda continua, porque a gente tem consciência, quando olha para uma filha que nos deu neto, eu sinto, as avós podiam dizer aí, né? O quanto que a gente é grato. Nossa, não sei nem se eu acho que eu nem respondi o que você perguntou. É. Ô, Elza, mas você falando aqui, né? Eu não sou avó, mas eu lembro de ligar para o meu avô só para ouvir ele falar. Deus te abençoe, Ah, Paulinha. ai, Ele que era, lindo. sabe, assim, uma alegria, uma voz muito forte, muito gostosa. E até hoje eu ligo para minha avó também só para ouvir o Deus te abençoe, porque e olha, adulta já, né? E eu, sabe o que eu faço? Primeiro eu ligo para conversar com ela, para falar com ela, depois eu trago as bisnetas, porque é isso, né? As bisnetas estão ali à frente e tudo, né? E o que você falou desse olhar é muito lindo, mas principalmente quando esse olhar da avó vem sem expectativa, né? Sim. Porque a gente lida muito com isso, com a expectativa em cima, tanto né, nós netos como dos bisnetos, né? Vai fazer o quê? Vai ser o quê? Já está fazendo isso? Ai, não, é Já está terrível. andando? Já está conversando? Já está escrevendo, né? Essa expectativa traz muito peso também, né, Elza? Tem muito. É tão importante o que você traz. Esse grifo seu é maravilhoso, mas acho que a gente pode dar um alô aí para Débora Almeida, né, Débora? Avisa as outras mulheres que nós estamos aqui. E ela disse que foi desafiador, porque ela foi vó com 35 anos. É, Imagina, ela nem deu tempo de criar a expectativa, né? é, De como ela seria como sim, avó. sim, Então, é tão importante assim lembrar de que a gente está passando, está fazendo uma travessia, né, Ana Paula? Eu me pego uhum, assim conversando com as minhas netas, né? E, por exemplo, até com relação ao intercâmbio, eu me lembro que eu falei muito com ela o que eu sentia do intercâmbio,
por uhum, todas as meninas que eu pude orientar, pais, não é? Porque às vezes cria uma filha, um filho, tá tão ali, a avó, e vai dando porque a gente fica nessa caminhada e tem mais sabedoria acumulada, já sabe até, já uhum, prevê um pouco, né? E às vezes vão se soltar meninas e meninos muito cedo, num ambiente completamente, às vezes até hostil, e que ele é sim, caracterizado por uma falsa, né, ideia de que vai ser tudo lindo, maravilhoso, né? sim, Então, assim, essa expectativa que a gente tem com os netos, às vezes nós estejamos transferindo algumas coisas que a gente também queria com os filhos, e a gente uhum, acaba, de de novo, nós vamos botar um saco novo. de pedra nas costas desses netos. Então, vó, É, a avó, ela precisa aguardar o momento, é porque precisa adquirir essa sabedoria. Imagina ela uhum, que foi vó com 35 anos, qual é a caminhada que ela fez. Eu imagino os primeiros tempos, né? Se essa uhum, menina que engravida traz essa, eu não sei se é neto ou neta, eu fico imaginando o quanto que pode ter sido sofrido, né? Então, nós temos algumas coisas, por exemplo, achar que o neto é culpado de ter, né, ter feito a avó muito cedo, lembrando uhum, que a criança não tem culpa de nada, e essa coisa mesmo de nós imaginarmos criar um mundo à parte, e muitas vezes eu sei de avós que uhum, interferiram na escolha. Claro que nós vamos encontrar hoje avós que cuidam dos netos, né? A gente precisa também uhum, mandar um abraço fraterno para elas e dizer, ai, que maravilha, não é? Porque as avós, elas podem sim ser uma, uma parte importante na família, porque nós não queremos ser apêndice, nós não sim, queremos ser, como é que fala, extensão. Eu não sou extensão de nada. Eu sou uma parte importante uhum, nessa vida, né? Até porque minhas netas, quando eu estava sendo feita pela minha mãe, elas já estavam lá também, porque são meninas, não é? sim, Então, é tão maravilhoso a gente poder hoje alertar sobre isso. Seja avó. Claro que um uhum, conselho é maravilhoso, uma orientação é muito boa, mas expectativa em cima, porque também eu sei, porque eu já cuidei de avós novas, né? E, ela, e elas me diziam, mas eu queria tanto ter sido e não uhum, fui. Falei, então agora você vai ter que fazer uma outra coisa e permitir que a sua neta voe de forma diferente, não é? E também assim, sim, né? Essa expectativa, muitas vezes, ela vai criar ruídos com os pais. E sim, às vezes as avós, elas começam a ser retiradas do caminho, justamente uhum, porque são muito, às vezes têm uma agressividade, se uhum, intrometem, invadem e acham que estão fazendo certo, né? Então, uhum, expectativa é uma grande armadilha, né? E avô e vó têm uma força muito grande na fala com netos. Muitas uhum. avós não percebem. Muitas avós não percebem, né? Então é É, isso, expectativa precisa ser retirada, né? Permitir que eles possam falar com a gente, sabe? Tem coisas que é do pai e da mãe fazer. A avó tá uhum, lá para dar um suporte, né? Para dar um é. apoio. E mesmo, né, nos casos, né, onde você precisa ter esse cuidado com o neto, você continuar sendo a avó e não a mãe. Eu tenho lembranças maravilhosas dos meus avós, porque eles não exerceram esse cuidado comigo. Então, não tenho lembrança da minha avó me chamando atenção, não tenho lembrança do meu avô me colocando alguma regra. E isso é maravilhoso, porque eles ocuparam o lugar de vô e vó. Não que isso não tivesse acontecido, mas isso ficou sob a responsabilidade do meu pai e da minha mãe, né? Não sobe aí, para de fazer bagunça, não mexe nas coisas do seu avô. E isso ficou a cargo do meu pai e da minha mãe e proteger um pouco, né, a imagem do meu avô e da minha avó. Então, mesmo você aí que está conversando com a gente aqui, está tomando esse cafezinho gostoso, ocupa esse lugar e deve ter sido, né, desafiador para a Débora também. É, não não ser a mãe do neto, né? Não ocupar esse lugar. Isso é importante da gente saber, por mais novo que seja, viu, Débora? Se a vida veio, ela veio com um objetivo, ela veio com um propósito, e esse filho, mesmo aos 19 anos, ele dá conta de ocupar esse lugar se ele tiver esse suporte amoroso seu,
né? sim, Sem culpa, sem expectativa, né? sim. Foi o que é, né? E o que é permitido e tem força. Então, esse neto é muito bem-vindo, é muito amado, e vocês vão dar conta aí, né, desse destino. É E vovó, verdade. ó, uma coisa que pega muito, né? Ah, fui vó com 35 anos. Já foi o tempo que ser vó era sinônimo de velhice, era sinônimo de passado. Eu tô conversando com vocês aqui, ó. Vovó Elza é super antenada, moderna, tecnológica, com a cabeça super jovem. Eu acho que é por isso que a gente dá certo, né, Elza? A gente Sim. pensa igual, a gente é animada para as mesmas coisas, estamos abertas e disponíveis. Elza mesmo vai ter. Começa hoje, né, Elza? Um curso maravilhoso sobre sexualidade. Olha, né? Quem diria? A Elza, nesse lugar, hoje, já com muita experiência, podendo falar de igual para igual com outras mulheres, com mulheres mais Sim. jovens. Então, manter essa juventude também é muito legal. Elza, a Carmen está falando aqui, olha, tive o privilégio de conhecer meus avós e conviver com eles, né? Era uma outra geração que também ocupavam o lugar de vó, não tinham essa função de cuidar. É isso mesmo, Carmen. É. Eu sinto que nós vivemos um momento muito maravilhoso para as avós. Porque hoje a avó, ela põe o tênis, não é? Põe um agasalho e a neta está lá esperando. Se já vamos caminhar, não é? Então, claro, é só avisar, né? Dependendo de como nós estamos, né? Então, ficar funcional por nós mesmos e para podermos é, a participar da vida, não é? Então, que o neto seja uma alavanca para nós nos cuidarmos, né? Para Uhum, irmos para exercícios, mantermos a nossa massa. Se bem que eu estou precisando que me puxem a orelha, porque eu dei uma largadinha nisso, mas precisa, né? Ter uhum, essa manutenção, sabe, essa coisa de cuidar cuidar da própria saúde, porque foi o tempo que um avô e uma avó seriam um peso. Porque antigamente, como era, Ana Paula, já sabia que tendo uma certa idade, não é? E aham, sim, como a medicina ela foi dividindo por etapas, né? E agora nós vivemos um momento de muito mais conhecimento e que nós sabemos que nós podemos determinar muito da nossa vida. Então, hoje, vô e vó, homens e mulheres, estão com muito mais informação, com muito mais vontade, com muito mais possibilidade de continuarem tendo a vida deles. Ó, hoje, minha neta, não dá, não. Hoje eu tenho um café com as minhas amigas. Ou não deixar a vida passar, não é? Agora, é uhum, claro, né, Ana Paula? Nós ainda temos uma boa população aí ainda vivendo naquele modelo muito antigo, né? Porque falta o uhum, conhecimento, às vezes falta até o recurso para. Nós uhum, sabemos, né, que temos avós, homens e mulheres, né, vô e vó, cuidando, às vezes, financeiramente da família, ajudando essa filha, sim, ajudando esse filho, né? Eu quero reconhecer tudo isso, né? Quero mesmo reconhecer tudo isso. E aí vai um aviso para esses filhos, né? Por favor, assim, muitas avós vão viver um pouco de liberdade agora que são avós, sabe? Então, não uhum, proibir de porque vai lá na terceira idade, ou na quarta, ou na quinta. Sei lá, nós já estamos passando dos 100 anos aí, não é? Então, é sim, quarta, quinta. Pode classificar à vontade. Eu também não dou muita bola para isso, não é? Porque essa coisa mesmo de mandar esse alerta, sabe? Não ocupem tanto as avós. Não achem que as avós não precisam respirar, não precisam uhum, conversar. Ah, minha mãe, meu Deus, minha mãe larga tudo para ver a novelinha dela das 18. Ô, gente, às vezes trabalhou o dia todo, só vai parar uhum, aquele pouquinho para ver aquela novelinha lá. Gente, assim, talvez nunca teve tempo de sentar na frente da TV. Sabe, eu quero me dirigir a filhos, sabe, netos também, uhum, que sejam carinhosos, sabe, que estejam perto. Toda oportunidade que tiverem de dizer, como você uhum, conta tantas coisas, né, lindas, quando você fala do uhum, seu avô, da sua avó, o seu olho brilha, ele abre mais, as uhum, bochechas ficam coradas. Por quê? Porque a emoção vem toda aí. Então, e não é tratar bem porque um dia eles vão faltar. Por favor, não é? E outra coisa, não coloque a gente uhum, dentro das caixinhas. Ah, porque já tem tantos anos.
Gente, eu nem lembro quantos anos eu tenho. Até Uhum, porque eu estou dentro de uma energia que é uma outra coisa. Eu não fico contando os dias no calendário, né? Então, esse é um alerta importante. E olha, Ana Paula, eu vou falar algo aqui que eu, sabe, eu sinto mesmo. uhum, Ah, meu Deus, não permitam que avós, homens e mulheres, o vovô, que a vovó, sabe, fiquem invisíveis. Ó, uhum, por favor, não permitem, deem visibilidade. Deem visibilidade. Quando olhar para o vô e para a avó, sabe, assim, ah, já estão velhos. O que que é velho? Uma coisa que estão envelhecendo que é natural. uhum, Mas hoje nós temos avós aí vivendo muito mais do que muita gente de meia idade, não é? Então, uhum, não permita que eles fiquem invisíveis. Não achem que eles, agora que já passaram uma certa idade, qualquer coisa está bom. Não está bom. Não é qualquer coisa que está bom, não. De uhum, jeito nenhum. Ah, mas a minha avó. Ou então ficar contando só a parte triste da história. uhum, Olhe para aquela avó. Olhe para aquele avô. E filhas e filhos, recontem as histórias. uhum, Ressignifiquem essas histórias, porque eu conheço, Ana Paula, aqui também acho que é um lugar disso, né? Vamos falar de amor, mas vamos também fazer alguns alertas, né? A uhum, forma, às vezes, como a mãe e o pai fala da própria mãe e do próprio pai, vai estimular esse neto de ir ou não ir. uhum, Porque é claro uhum, que tem pendengue, é claro que tem ruído, é claro, uhum. mas deixar as crianças fora disso. Ai, Elsa, mas dá um trabalho. Claro, ninguém está falando que não dá trabalho. Claro que dá trabalho. Mas, sabe, é tão duro quando você vê assim que tem, sabe, vô e vó que estão invisíveis. É. Estão muito solitários. O que que Muito, Ana Paula. acontece? Né, Elza, às vezes a minha mãe teve uma dor com a mãe dela e ela Hum, não consegue preservar esse lugar, né, da avó, porque a dor foi lá entre a mãe e a filha, mas com a avó pode ser diferente. Então, esse preservar isso é muito bom. Às vezes eu não tenho uma boa relação com a minha nora, com a minha sogra, mas em nome da minha filha, eu libero ela, eu preservo ela dessa situação que a gente viveu lá atrás. Isso realmente é muito importante. Outra coisa que eu queria contar é que eu sou apaixonada com a terceira idade e não é por isso, né, que eu escolhi trabalhar com as histórias, com as biografias. E eu sim. lembro, assim, das primeiras que eu fiz, e foi até de um senhorzinho assim que teve uma carreira maravilhosa dentro da política, só que ele já estava bem adoentado, assim, e reviver essa história com ele, construir com ele a biografia, deu uma sobrevida para ele, Elza. Você vê que coisa mais Que linda. coisa Ele falava assim: boa. menina, eu não lembrava que eu tinha feito tanta coisa boa. Então, quando você fala, né, dessa invisibilidade, é isso. A pessoa não tem uma perspectiva depois de ter sido útil, né? Eu já fui útil e agora eu não sirvo. Não, o senhor deixou uma história linda, o senhor colaborou, né, não só com a sua família, mas com toda a comunidade a qual o senhor esteve aqui exercendo essa função política. Então, É, assim, é muito bonito, né, valorizar e ressignificar, porque claro que toda história não tem só coisas boas, né? Teve altos e baixos. E quando eu chegava nesse momento, eu falava assim com ele: mas o senhor superou, olha aqui como que o senhor achou uma solução para esse problema que o senhor enfrentou aqui. E aí eu via nele resplandecer. Então, eu tenho muito amor por esse trabalho. Cada idoso que parte, é um pouquinho, né, de sabedoria que vai. Então, é por isso que a gente tem que estar perto, estar junto, conversar, né, conhecer, né, a história. Eu passei uma situação muito difícil, Elza, no momento da minha vida, e o meu consolo veio na minha avó. Eu não imaginava isso. Eu passei por 3 abortos espontâneos, na verdade, né, 3 filhos não nascidos, e um dia, na casa da minha avó, meio tristinha assim, ela chegou perto de mim e falou assim, baixinho para mim: eu também perdi 3 bebês. Eu não sabia, eu não, no
meu pai nunca falou, ninguém nunca falou. E quando ela me contou, e eu olhei para aquela senhorinha e falei, e ela tá aqui, e ela tá feliz, ela tá forte, então eu também vou dar conta de superar isso. E depois desse momento, eu escrevi o livro, Perdi Meu Irmãozinho, eu dou palestras sobre filhos não nascidos. Então, olha como que a dor, né, saiu da minha avó, passou por mim, mas hoje está totalmente ressignificada. Os meus filhos que Perfeitamente. não nasceram ou que nasceram e não ficaram também ocuparam o lugar ali naquele sistema. Quando numa confissão assim bem baixinho, ela chega no meu ouvido e diz, né? Eu conheço a sua dor. Eu também passei por isso. Foi um dos momentos mais lindos assim entre eu É. e a minha avó. Ah, é tão maravilhoso o que você traz, né? Tão maravilhoso assim. E aqui quero fazer um alerta. Olha, professora, olha essa avó aí falando pelas avós, né? Eu estou aqui falando pelas avós. Assim, Sim. lembrem da mãe e do pai. Uhum. Lembrem-se das avós paternas. Paternas. É. Lembrem-se das avós paternas. Assim, é um alerta que eu faço. Nas nossas formações, por exemplo, no próximo módulo, possivelmente a gente fará a vivência de olhar para a avó paterna. É uma Uhum. vivência que eu criei, assim, todo aluno meu, ele vai olhar para as avós. Porque a avó materna, quando vem da mãe, né, da filha, Aham. ela fica próxima mesmo, até porque nós temos essa crença aí, não é? Que ainda que. Eu sinto assim que se nós mulheres começarmos a nos reconhecermos como mulheres, também essa sogra vai poder ir lá e cuidar dessa nora. E a mãe dessa Uhum. nora vai dizer: não, ela tem a sogra, e a sogra também tem que ficar Também junto, faz porque parte. também faz parte. Então, a mãe também abre, e eu já peguei famílias assim, que as duas avós debruçadas, e depois conversaram, depois falaram, põe aquela criança para dormir. Eu presenciei uma cena muito linda, assim, que a mãe do rapaz trouxe a roupinha dele, de quando era pequenininho, e Uhum. essa nora colocou. Quer dizer, eu achei aquilo assim, de um amor profundo, né? Claro, as roupinhas que Uhum. ela escolheu, que saiu do hospital, tá tudo certo, o bebê teve seu momento. E a mãe da moça também tinha uma roupinha que podia perfeitamente botar naquele menino. E elas lá, Uhum. tudo arrumado em papelzinho de seda, uma caixinha, tudo arrumadinho. E aquela menina, eu vi aquela menina acolhendo tudo aquilo, mas eu percebi Uhum. que a mãe era muito centrada e levava essa filha para a sogra. Então, nós precisamos Olha. também falar desses jeitos que existem, sabe? Eu sei, por Sim. exemplo, de meninas, de noras, né? Elas se enturmam muito bem com a sogra também. Tem uma cumplicidade, estabeleceram algo maravilhoso. Uhum. E até precisamos até depois alertar, porque a sogra estava muito no lugar da mãe. Aí nós tivemos que destrocar tudo. Mas o que que é Aham. preciso, né, Ana? Que as famílias se vejam e se reúnam. Porque E às se vezes a gente respeitem. reúne muito e se respeitem. Então é muito importante que a gente pudesse estar dizendo para os casais, né? Construa uma relação dos dois lados junto. É Sim. muito maravilhoso quando nós conseguimos botar as duas avós juntos, os dois avós. Deixa Uhum. eles conversarem, trocarem, porque a sensação que eu tenho, Ana, que a gente vem de uma desconstrução de que Uhum. parece que tem a hora para cada família. Ora, meu Aham. Deus. Não, a família está junto, a família está lá, a família é rede, a família é uma rede de apoio maravilhosa, não é? Então é necessário desconstruir, é necessário criar espaço para essa avó que é sogra, é necessário criar espaço para que as avós se falem, se olhem e que elas Uhum. troquem experiência, né? Eu sinto que isso ainda está um pouco verde, Uhum. mas nós precisamos ir caminhando nessa direção de que a avó também não é aquela que ela vai ser uma avó permissiva, por exemplo. Outro alerta que a gente precisa Uhum. dar. Se tem algo lá de perigoso e está cuidando, precisa corrigir, precisa dizer, olha, assim Uhum. não. E a forma como às vezes faz, né, dá a impressão que vai viver com os netos e vai permitir muita coisa que vai criar ruído lá na família do papai e da mamãe, não é? Então, assim, a gente vive um momento muito maravilhoso, de muita informação. Você vê Uhum. uma live como essa.
Nós não estamos aqui fazendo romantismo com isso, mas Não, também tem a parte amorosa, tem a né? parte romântica, não é? Do primeiro Sim. neto, e não tem neto preferido, tem afinidades, é diferente Sim. isso, né? Eu ia Uma fazer outra essa crença pergunta, é, Elza. Existe um neto preferido da vovó? eu sinto que há afinidades. Olha, vamos pegar um caso assim, vamos imaginar que um casal ele teve lá um filho. Esse é o neto que reina ali por 5, 6, Sim. 7 Uhum. anos. A Sim. convivência, e as pessoas não observam isso, entendeu? Aí depois vem um outro neto. Gente, aquele neto que veio primeiro viveu às vezes 8 anos solito, ali Uhum. transitando entre os avós. Todos os olhares para Sim. ele, tudo para ele. Aí vem um outro neto. É óbvio que alguém vai olhar e vai falar, não é preferência, foi convivência. Uhum. Então, Sim. muitas vezes tem uma convivência, mas também tem um jeito de fazer, não é? Ah, os netos que têm permissão para conhecer mais profundamente a avó, eles ficam mais juntos, têm saudade, Uhum. muita saudade. Uhum. Eu conheço netos que nem sabem direito da avó, porque se a vovó Uhum. morreu cedo, então nem se conta dessa avó. Nem se Então, por fala. favor, né, peguem fotos, contem uma história, não fiquem falando como morreu, fala de como viveu, é outro alerta É, aqui, ó. A vovó Elza está levantando umas bandeiras aqui, não é? Porque é. essa é a hora da gente alertar mesmo, né? Uhum. De, assim, não tem preferência, tem convivência. E é claro, né, que se o pai e a mãe perceber, poxa, cria um ambiente para dizer, mamãe, ó, eu acho que, né, você tem que dar um jeito aí. Por quê? Porque as crianças, elas sentem. E às vezes o adulto que precisa dizer, ó, o que você sente que tem preferência é porque ele viveu, mas não tem explicação. E isso Uhum. vai criando né, vai criando um volume dentro da relação. É. E aí essa avó, ela fica um pouco marcada, como se ela gostasse mais daquele neto, né? Então, observar isso, são muitas coisas, viu, Ana Paula, para observar, É. para a gente fazer uma acusação dessa, porque isso é exclusivo, Uhum. né? É excludente, ele exclui. Quando a gente diz, não, mas ela gosta mais do... Nossa, quando a gente faz E isso é pode terrível. ser uma dinâmica, né, Elza, que já vem da criação dos filhos. Então, Sim, lá com os isso. filhos já tinha um ou outro, e aí isso vai passando para os netos, mas o que não é saudável, né? Às Não, vezes vale a pena dar um toque, vale a pena olhar, porque cada um tem o seu lugar. Eu sei a importância da minha avó para mim, eu sei o meu lugar na vida dela, eu não estou competindo com nenhum outro primo, né? Esse lugar. Agora, Elza, vamos, já que nós estamos puxando para esse lado, acho que é importante a gente falar. Teve uma vez que eu presenciei isso, sabe? A avó queria uma coisa e a mãe queria outra. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, essa avó vai desautorizar essa mãe. E aí, o que vamos fazer, né? E não, a avó se recolheu e permaneceu, então, o desejo para a mãe daquela situação, daquele momento. O que fazer? Eu achei ela muito sábia, sabe, a avó ali naquele momento, porque realmente é o lugar, é a função da mãe. Mas o que fazer quando as avós desautorizam as mães diante dos netos ali, né? O que fazer? nossa. Tem que ser falado, né? Tem que ser falado. Por exemplo, se isso vai para uma terapeuta, o terapeuta tem que ter coragem para dizer. Tem que ter Uhum, coragem para dizer, olha, assim, desse jeito, porque, ó, uma das coisas que fere muito os sistemas familiares, né? É quando você percebe que tem neto preferido, porque tem mesmo, tem avós que uhum, lidam com isso sim, um pouco afora, né? Fica até gritante. Filho preferido, então você falou, tem uma dinâmica que já vem lá de quando era mãe que era pai. O filho preferido é um dos que mais vai ser enfraquecido. uhum, Eu até hoje não vi, viu? Filhos preferidos que tenham tido um futuro, estão sempre lá sempre precisam buscar. É como se esse fio, sabe, está lá o tempo todo. é, Então, muito cuidado com essa coisa da preferência de filhos, de netos, né? O preferido, ele sempre, eu sinto que ele vai deixar de ganhar. uhum, Porque quando ele sente isso, ele acaba fazendo uma lealdade, ele entra numa parceria. Entrou numa uhum, parceria, às vezes ele não consegue nem ouvir o pai e a mãe, não é? Então, Ana, o que nós estamos trazendo aqui são desconstrução de crenças que uhum, existem nas famílias, não é?
E a gente vive um novo momento com vô e com uhum, vó. E é necessário que seja falado. Agora, é só escolher o como. Não preciso uhum, lá dizer para minha sogra aquilo que e causar uma encrenca enorme na família. Hoje nós temos muitas indicações, nós temos muita assessoria, né? O uhum, tempo todo, nós temos bons livros, nós temos bons uhum, terapeutas, nós temos um conteúdo fantástico, não uhum, é? De tudo uhum. quanto é jeito, ir lá e dizer, olha, minha sogra, Ou né? mãe, Olha, né? minha Essa sogra, situação que eu te isso. contei foi com a mãe da amiga. Isso, e aí com a mãe, isso que eu ia dizer, com a mãe, a gente também vai medir as palavras e Uhum, nós vamos ter que dizer, mãe, assim, me autoriza a ser mãe do meu filho. uhum. E talvez dizer Confia, para né? a mãe, eu Confia na sou capaz. educação que você me deu. Confia. É claro que a gente vai encontrar casos e Uhum, casos, né? Às sim. vezes uma avó tem que assumir mesmo que hoje, né, situações extremas, às vezes é para Uhum, aquela criança o que ainda bem que tem aquela avó. Mas para uhum, tudo tem solução. E enxergar as dinâmicas, né, Ana Paula? Enxergar as dinâmicas que estão acontecendo, às vezes desde muito cedo, e a gente deixa e uhum, vai criando resíduo. E vai, sim. quando, por exemplo, se a mãe toma da filha e diz é assim, não é? E já tem uma criança pequena que está observando, porque as crianças copiam tudo. O exemplo Tudo. arrasta, não é? Então, ter coragem, eu sinto que precisa ter cursos para as avós, sabe? Rodadas, rodadas Uhum, mesmo, assim, para a gente fazer trocas e nos ajudarmos, né? Porque a gente vive também umas coisas muito, muito desafiadoras, muito desafiadoras. Se por um lado nós temos uma modernidade, tem muita sabedoria, você trouxe isso no começo, que não está sendo usada. E uhum, que essas avós podem entregar muitas coisas, porque não há necessidade de eu repetir o sofrimento da minha mãe. Ah, se uhum, eu, se eu identificar uma dinâmica que a minha mãe repete com meu filho, e foi uma dinâmica que ela fazia comigo, com meu irmão, com quem quer que uhum, seja, eu posso sim e devo contar isso à minha mãe. Eu escolho a uhum, melhor hora, eu não faço isso com criança perto, eu não uhum, desautorizo a minha mãe perto do meu filho, mas é necessário que essa avó saiba até onde ela pode ir. Porque eu sei de uhum. avós que desafiam, às vezes, até o genro, né? Na Sim, criação da criança. Então, aí eu já vejo como um abuso, né? Tem uma certa tirania. Avós que acham que elas sabem mais, ninguém está discutindo isso, que a avó sabe mais. Ó, sim. um recadinho para as avós que acham que sabe tudo. Por saber tudo mesmo, que a gente precisa aprender a se recolher. Uhum, Porque quando nós nos recolhemos, a gente vai lembrar do nosso processo, de o quanto foi duro uhum, aprender, de o quanto foi uhum, difícil lá. Então a gente facilita para aquela nora, a gente uhum, facilita para aquela filha, facilita para aquele genro. E aí só é possível identificar as dinâmicas e sair delas, e aí eu vou poder viver a gratidão de ser avó. Senão eu fico uhum. uma avó metida, querendo ficar na função de mãe, e o que que acontece? É uma dinâmica que vai perpetuar, não é? Vai perpetuar Sim. isso. E é tão interessante, né? Porque às vezes essa avó, ela precisa se recolher na própria mãe, Uhum, sabe? Por exemplo, eu sinto que eu sou uma avó muito, muito melhor depois que eu pude me recolher na minha mãe, uhum, depois que eu pude resolver questões com a minha mamãe. uhum, E claro que as sim. minhas constelações mostraram que chegou até a minha avó, né? Aham, Então, é uma dinâmica que às vezes ela perpetua de geração para geração. é. Porque houve um tempo, né? Houve um tempo que eram as avós mesmo, as grandes matriarcas, não é? Hoje Uhum, nós temos uma liberdade de transitar, não é? Hoje é maravilhoso você ver assim, às vezes a filha olha para você e fala assim: onde você está indo? Isso já aconteceu comigo. Onde é, você está indo? Não, eu tenho uma live agora, não, eu tenho um workshop agora. é. Como? Sim, mas você já não fez um semana passada, sim, mas tem um essa semana agora, né? Aham, Então, nós estamos aí, eu acho que iniciando um caminho que é um caminho de muita clareza das funções e dos papéis, não é? uhum, Porque se a avó, numa dinâmica que ela traz da mãe e a mãe da mãe, ela vai vir retornar para essa dinâmica, ela vai perder um tempo precioso para ser avó desse neto ou desta uhum. neta, não é? Então, É. E é esse eu fa... amor
É esse amor, né, Elza, que sufoca. Esse amor que Isso. sufoca afasta o neto, afasta a mãe do neto, que pode ser a filha ou nora, afasta o pai do neto, que pode ser o genro ou o filho. E quando esse amor não sufoca, ele abre todas as barreiras, as fronteiras, né? Aí são os netos que vão até os avós, são os filhos que vão até os pais. Pai, me Isso. ajuda com isso. Você pode me ajudar com aquilo, né? O que você acha que a gente pode fazer? É desse lugar de sabedoria, de conselho, onde a nora, o genro ou os filhos sentem segurança naquele pai, né? Naquilo que aquele pai, aquela mãe vai trazer. Então, a gente falou aqui, né, que tem muitos vieses, né? Tem noras e filhas fora do lugar, tem sogras Sim. e avós fora do lugar. Essa dinâmica é uma relação viva, né? Então, essa dinâmica a gente vai sentindo. Ou acho que aqui eu errei, eu podia ter deixado minha mãe, minha sogra participar mais. Não, aqui eu precisei dar esse limite, senão eu nem conseguia carregar minha filha recém-nascida. A gente vai sentindo e vai construindo aos poucos, Sim. mas precisa desse coração aberto, tanto de um lado quanto de outro, né? Porque é a primeira vez que a pessoa está se tornando mãe, a gente afrouxa, né? Com o segundo filho, terceiro filho. Também é a primeira vez que aquela mulher está se tornando avó, então tem uma expectativa mesmo, mas com o segundo, terceiro neto, ela também dá uma relaxada para esse amor de vó, que é lindo, maravilhoso, não sufocar, né? Uhum. Não criar um contraponto. Não ser um peso, né? Da nora fica cheia de dedos, aí a filha também. E a gente vai lidar também assim, dando oportunidade para que essas avós compreendam que precisa de um tempo. Se nós nos lembrarmos como foi desafiador para nós, eu me lembro assim que eu olhava para minha filha, eu dizia, eu faço o quê agora? Não é? Eu faço o quê agora? A minha mãe vinha nos horários bem específicos, mas ela me deixava muito tempo, sabe? Ela dizia, demora um pouquinho, mas já já ela rota. Demora um pouquinho, ó, cuida. Às vezes, porque é tão interessante, né? Essa coisa da fralda, na época da minha filha mais velha, eram fraldas de pano. Então, eu me Uhum, lembro assim, de minha mãe me ensinando, sabe, como botar a mão para poder pôr o alfinete para não pegar a pelezinha da bebê, né? uhum, Depois, claro, tudo mudou. Então, assim, a minha sogra, ela minha mãe. Como também, se fosse lá da minha sogra, ela não teve filhas, né? Só filhos, uhum. lidou com noras, né? Lidou com noras, olha que destino. É, Mas é, nós cuidamos muito bem dela, né? Então, assim, houve uma convivência muito boa. Claro, uhum, com todos os percalços, graças a Deus, que tem nas relações, né? Porque sim, relação perfeita é perfeita do jeito que é, mas a gente pode melhorar, né? Pode melhorar. sim, Então, Ana Paula, essas dinâmicas, assim, essas dinâmicas das lembranças, das memórias, né? Eu sinto que a gente precisava falar mais sobre isso. Por exemplo, hoje é dia das avós. Nós estamos aqui alertando, isso aqui vai ficar, o pessoal vai olhar, vai ver. uhum, Então, o que será que nós podíamos ainda fazer mais, né? Talvez iniciar aí um podcast bem maravilhoso, fazer rodadas com mulheres, não é? E tratar isso, porque é necessário mais conhecimento para as uhum, avós, sabe? Aquela avó que ela é intrometida, que ela é xereta demais, desculpa, gente, mas é isso mesmo, uhum, que é isso que a gente ouve, né? Que é intrometida, que é xereta demais, ou porque tem um poder aquisitivo. Ai, Ana, essas coisas são duras, mas não adianta romantizar, é o que é, não é? Tem a parte uhum, maravilhosa, mas tem essas coisas que sim, doem. Para aqueles que estão nos ouvindo, para eles saberem que nós olhamos para tudo isso, uhum, que a gente lida com isso o tempo todo. Às vezes eu me lembro que eu falei para uma senhorinha, o que te faria feliz?
assim, agora, ela estava com seus 70 anos, né? 75. Ela falou, Elza, sabe o que eu gostaria de ganhar na Mega? Olha para você ver o sonho dela. Eu ia comprar uma casa enorme, cheia de quartos, cheia de quarto, quarto. Eu queria que todos viessem morar comigo. É um sonho de convivência. Aquela ideia ainda das aldeias. Ainda ela estava onde? Uhum. Ela estava lá vivendo um sonho de uma ancestral, Sim. ou uma vida daquela ancestral que ela não teve outra possibilidade. Tudo na aldeia, todo mundo cuida de todo mundo, né? Eu disse para ela, mas tá fácil, a senhora pode comprar um hotel, né? A senhora pode comprar um hotel, não precisa nem preocupar em fazer uma casa enorme. É. E aí eu fui desconstruindo com ela, não é? Então, essa casa da avó, esse almoço de domingo, é esse apelo também que eu quero fazer aqui, sabe? Uhum. Vão mesmo, né? Não faça disso uma obrigação, faça disso um amor em ação. Né? Tira a devoção, a obrigação. Faça isso um Uhum. amor em ação. Porque essas crianças, elas vão aprender quando você as toma pelas mãos, quando você diz para aquele adolescente, sabe? Assim, o celular vai ter que ficar desligado. Nós vamos interagir, criar uma dinâmica na família, sabe? Fazer aquele dia ser um dia maravilhoso, porque olha, gente, quando a casa dos avós fecham, eu tenho até um texto maravilhoso que fala sobre isso. Mas sabe, às vezes está ali tão à mão e não se aproveita da convivência, né? E aí, por um lado, você tem aquelas avós que acham que sabem mais, que interferem, que têm o poder aquisitivo e daí segura a relação, e daquela também que às vezes não tem. O que ela tem para dar? É aquela sopa de legumes. Olha, Ana Paula, Uhum. na minha família, é uma delícia, todos os meus netos sabem o quanto que o nosso filho caçula gosta da sopa de legumes que eu faço, porque eu quebro o ovo no potinho, sabe quando cozinha o ovo na sopa? Uhum. Eles ficam esperando, eles falam assim, pede, pai, aquela sopa lá para a vovó fazer. Eles, eles usam o pai, né? E é Aham. verdadeiro isso, mas não é a sopa. Não se trata Uhum. da sopa. Se trata do que ela começou a significar à mesa, sabe? Então, assim, é, essa liberdade que a avó vai ganhar e ela vai atrair, não é porque é vó, é mãe com açúcar, sai fora dessa. E eu não admito. Uhum. Eu não sou mãe com açúcar coisíssima nenhuma. Eu sou uma mãe, eu sou uma avó, entendeu? Que é mãe também, porque eu sou mãe e sou avó, não é? Ô, Viver essas duas funções é é. maravilhoso. Ô, Elza, eu queria falar sobre isso, porque tem algumas mamães que, quando viram avós, elas esquecem que elas foram Ah, mães. Né? Ali não dá. agora, esquece, agora a função é só avó, né? Sufoca, sufoca. Mas continua sendo mãe, né? É, Opa, é, é tão interessante porque ah, quando eu caiu falei, aqui. ai, que linda a flor, combinou com a É, sua roupa, tá linda. E hoje você tá na cor da espiritualidade, eu tô no verde aqui, que é a minha cor, uma das minhas cores preferidas, né? Assim, né, Ana Paula, eu me dou conta agora e quero, alguém disse aí, né? A Ju, ela falou, ai, porque cria vínculos. Exatamente, não é? Os nossos netos, eles precisam observar a relação que eu tenho com o pai e a mãe deles. Eles uhum. precisam observar, né? Eu, por exemplo, eu já tive que dar bronca nos meus filhos, bronca das boas, né? Assim, e porque chegou um momento que eu precisei, eu sou a mãe. Não é porque casou, é tão interessante. Olha para onde nós estamos indo, meu Deus. Não é porque casou que a mãe, de repente, não tem uma orientação para dar. O Uhum. filho, às vezes, ele Uhum. ainda vem buscar alguma coisa, ou tem algo que você precisa alertar, né? Eu me lembro uma vez, eu falei assim para o meu filho, eu não sei se ele vai ver essa live, mas tudo bem, estou pronta para bronca. E eu falei para ele assim, olha, você está pegando pesado. Ele disse, Uhum. mas você... Aí vem, né? Aí vira criança e fala É. assim, por que você acha que eu não deveria? Eu disse, não. Você está correto. Correto, está perfeito. Uhum. E você é o pai. Eu só estou soprando bem baixinho, ó. O como. Pega mais leve. Só tem Uhum. tantos anos.
Pega mais Uhum. leve, mais devagarinho. Aí ele quis, né? Não, porque, filho, eu estou falando do agora. Se a gente Uhum. tiver pendenga para ver depois, Uhum. a gente vê depois as pendengas, né? E foi Uhum. tão interessante que realmente ele baixou o tom, ele começou a tratar muito. Aí o telefone tocando. Passou Uhum. muito de. Ai, Ana Paula, não vai dar. Tranquilo, nós estamos tomando um café aqui, conversando das coisas boas. Você sabe que meu café até esfriou aqui na xícara, É. mas tudo bem. Então, o que eu quero dizer, assim, para a gente não perder o fio, é assim, né? É tão maravilhoso, porque depois ele veio e ele me agradeceu. Ô, mãe, muito obrigada, porque realmente, né? A gente vem do Uhum. serviço e tal, não sei o que. Eu falei, então, filho, lembra também quando a mãe vinha da escola? Era tanta coisa. Às vezes a mãe, lembra quando a mãe já disse, eu sinto muito para você? Eu falei, eu não tive quem me alertasse. Eu não tive alguém que me alertasse. Elza, ó, entendeu? A gente foi tendo que fazer, aprendendo. Mas eu vejo você é um pai maravilhoso, então não dá para deixar perder um espaço de convivência que criou Uhum. maravilhoso por uma. Então, é essa sabedoria que chega na hora, mas até o jeito de falar. Falei Uhum. longe, meus netos não viram, Sim. ninguém viu. Estou contando aqui agora. É, Elza, inclusive, assim, é uma atenção que o pai dá para o filho, Sim, porque como tudo é o neto, 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 o pai esquece um pouco que esse filho também precisa de atenção, sim, de carinho, de cuidado. Ele sim. também está enfrentando um momento difícil, que é a criação do próprio filho, né? Eu estou com a minha mais velha agora entrando na adolescência. Menina, que desafiador! Ainda bem que eu tenho muitas informações, estou antenada, estou correndo atrás, estou buscando. Mas como foi desafiador para minha mãe também, né, Nossa, viver essa fase comigo. ufa. Então, às vezes eu quero um carinho, quero uma atenção, quero saber a bênção, né? Você está no caminho certo, você está fazendo o seu melhor. É uma fase, vai passar, né? E às vezes o pai, né, que agora é avô, ele fica nesse lugar de avô, a atenção vai toda ali para aquele netinho que ainda é É duro também. pequenininho, né, que Sim, dá muito, que só dá amor, que não cobra nada, e ele esquece de nutrir essa relação com o próprio filho ou genro e nora. Uma coisa assim que eu tenho certeza, né? É impossível um filho ficar contra o seu pai e a sua mãe a favor do seu avô e avó, dependendo da relação ali. sim. Então, assim, esse avô e essa avó vai ter a fluidez com esse neto quando ele respeita o pai e a mãe dessa criança, né? Sim. Independente se seja filho, genro ou nora. Então, é o primeiro ponto, porque é muito difícil ultrapassar essa ponte, porque a criança, ela se sente dividida, né? Como que eu vou gostar de alguém que não respeita a minha mãe, que não gosta da minha mãe ou do meu pai? Né? Isso é É. muito importante a E gente o falar. contrário também, né? Como que eu vou também? Olha a forma como meu pai faz com meu avô e com a minha avó. Sim, Também o contrário, eu né? já vi isso, por Sim, exemplo, também o contrário netos tomarem dores, né? Netos dos tomarem avós. dores do avô e da avó, porque assim, às vezes vem uma incompreensão lá tão grande, e Aham, maus tratos mesmo, e coisas às vezes desafiadoras daquilo que se fala. Então, quem somos nós, as avós, homens e mulheres? Nós somos uhum, filhos e filhas. Ana Paula sim, lembrar disso, porque a sensação que dá é que quando a gente vira avó, parece que esquecem que a gente é mãe. A gente é aham, mãe, nós mesmos esquecemos. Nós, enquanto avós, que é o que você trouxe, às vezes nós aham, esquecemos que somos mães. E às vezes aham, esquecemos de dar atenção para nossa filha, para o nosso filho. Sabe assim, ó, eu vejo o quanto é importante quando eu percebo lá o meu marido conversando com o nosso filho. Eu nem aham, chego, porque aquele é um momento de homem com homem. É uhum, importante isso, às vezes até para chamar para vir tomar o café. Eu espero um pouco, que o almoço está pronto, né? Nós temos um jeito que a gente criou de lidar, que a gente gosta muitas vezes de ter tempos com os nossos filhos. Às vezes eu vejo a minha filha conversando com o pai e eu não intervenho. uhum, Se ela está comigo aqui, ele também não. Nós vamos criando uma dinâmica que desse conta que tem hora que nós estamos os quatro, só os filhos. E é nessa hora também que é muito importante que a nora perceba isso. Que uhum, esse menino, ele precisa conversar com a mãe.
Mas Uhum. nós temos uma crença, acho que nós vamos fazer uma live número 2. Nós temos uma crença de que agora casou, não fala mais com a mãe, não visita mais a mãe, sozinho. Uhum. Tem que estar sempre Aham. enganchado naquela mulher. Sim. Assim como nós, meninas, gostamos na casa do pai e da mãe, nem sempre nosso marido está junto, Sim. também o contrário se põe. Então, Ana Paula, acho Sim. que a gente podia qualquer hora abrir para esse viés aí, para alertar um pouco nora, genro, sabe? Às vezes, Sim. por exemplo, o genro toma o lugar do filho, está fora do Uhum. lugar. Nossa, então, do que nós estamos falando aqui? Estamos falando de vida dentro de uma hierarquia que se faz naturalmente dentro das famílias, e estamos aqui dizendo que é maravilhoso sermos avós. Benditos sejam aqueles que convivem com as suas avós, homens, o vovô com a vovó, e benditos sejam filhos que estejam abertos para resolverem as suas questões com seus pais, para não Uhum. misturarem os filhos, os netos com esse pai, com essa mãe. E bendito também sejam, né? Sejamos todos nós que conseguimos trazer de volta o valor da convivência e Uhum. sair de preconceitos, de começar a querer encaixar as pessoas, ou que eu Uhum. sou melhor, ou que eu sou, porque a família dele, porque, sabe, nós estamos vivendo um tempo, Ana Paula, Uhum. de nos juntarmos, sabe, da gente poder saber perdoar, poder dizer sinto muito, pedir quantas desculpas for preciso pedir e abrir caminho Uhum. para que o coração fique repleto de amor, repleto de amor, e nós vivermos as nossas fases da vida. Agora, você veja, ó, olha, Ana Paula, que maravilha onde eu estou, Ana Paula, né? Uhum. Eu vivo, eu tenho uma vivência de mãe com os meus filhos, genro e nora, que é Aham. maravilhoso, que é profundo, com todo o conhecimento que eu tenho. Eu procuro Sim. fazer eu procuro deixar o mais tranquilo possível, né? Porque eu sei como fazer. Então é uma Aham. obrigação de quem sabe oferecer, não é? Uhum. Dentro da medida que fique, não é? E Sim. também a maravilha de ser avó. E aqui vai um último alerta, né? As crianças, elas percebem, e muitos netos e netas vão fazer parceria com vô e vó que estão Uhum. sofrendo. Ou Sim. vão fazer parceria com pai e mãe e não vão na Uhum. avó. Ou o Sim. contrário. E aí são futuros adultos que vão perpetuar conflitos e ruídos. Uhum. Ou vão perpetuar, olha, como ela diz aqui, né? Vínculos, É. vão perpetuar esse amor em ação, serão avós maravilhosos. Lembrando, né, Onde- Elza, então, que adultos resolvem coisas de adultos, né? Deixa Isso. essa criança fluir, deixa esse amor fluir. Enquanto estão ali juntos, né? Que seja lindo a convivência dos avós, dos netos, mas se tiver algum problema, que isso seja resolvido, né? Numa outra esfera. Nós já estamos chegando no finalzinho, Elza, mas eu queria deixar um adendo aqui fora que tocou muito meu coração. Eu tenho também amigas e tias e madrinha que já chegaram na idade de ser avó e esse sonho não se realizou. Essa criança, por algum motivo, não veio. é, Pode ser que ainda venha, pode ser que não venha. O que, que a gente pode dizer para essas mulheres que se frustram, então, né, nessa expectativa de que em tal idade elas já seriam avós? Olha, eu sinto que é assim, tem que pagar o preço por esse tempo. E qual é o preço que a gente paga? Tem que entrar dentro de uma consciência e não culpar ninguém, Sim, nem a si mesma. Foi, descuidou, não viu, estava atarefado com outras coisas, outras circunstâncias. O que não pode, não é? É trazer essa culpa também, porque vai ficar doente, vai adoecer. sim, E aí quero dizer, não é? Nada de pressionar nada, nem a si mesma, né? E tem muita criança precisando de amor aí. Tem muita ah, eu criança ia precisando de falar amor, isso, né? Eu acho que né? dá para distribuir esse amor, né? E outra coisa, lembrando que madrinha não é mãe, né? Ó, tá vendo? Uhum. É uma outra Sim, live. outra Madrinha não é live. mãe, padrinho não é pai, né? É,
E é isso, né? Tem sobrinhos, netos, aceitar o destino desse É, filho, as escolhas que ele faz, né? às Não, vezes, não é uma coisa que sabe, tem é que assim, não ser, é né? a vida não se resume em nós sermos amorosos e sermos pai e mãe se esse filho, essa filha não conseguiu trazer o neto. Isso pesa muito para eles, né? E se eles Sim. resolverem e não podem por circunstância e vão dar amor para uma criança que vem de um outro sistema, acolher, porque amor, ele é amor onde quer que ele esteja sendo exercitado, né? Então, ser avó também é desafiador, viu? É Uhum. desafiador. Lidar com isso sabe, obrigado, viu, Carmen? Uhum. Lidar com isso também assim, é até um privilégio, né? Poder chegar onde muitas de nós chegam, não é? E chegar com orgulho mesmo, com muito orgulho, muito orgulho. E que nós possamos, né, também sermos exemplos, não é? Porque eu preciso ser exemplo. Mas que tudo aquilo também que eu vivo e que eu convivo, aquilo que eu entrego, sirva, né, como uma reflexão para outra pessoa. Porque ninguém, né? O que que estamos fazendo aqui, né? Falando de relações e relações profundas. Uma Uhum. avó, uma avó ela precisa ser visível. Se essa vovó, esse vovô não alcançou esse neto que veio, conte sobre eles, mostre a foto, não os deixe desaparecer da família. Não os deixe desaparecer da família, porque quando isso acontece, vai faltar algo, Ana Paula. Que Vai lindo. faltar algo Uhum. para aquela família. Fica uns buracos para serem preenchidos, né? Então, É, que espero termos contribuído lindo. aí, né, querida? A gente encerra aqui ó, a de hoje com a proposta de outras, porque o assunto é infinito. Elza tem Isso. muita sabedoria para conduzir, assim, trazer pontos, né, que a gente não tinha pensado, ou para Desculpa. serem refletidos, É, né, profundos. é, Lindo, 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 viu, Elza? Não deixem de seguir a Elza, gente, Elza Vicente Carvalho, Vicente Elza, o seu Instagram. Carvalho, A Elza isso. é Carvalho como eu, né? Até isso nos une também, mas tem um amor lindo, infinito e tem muita Sim, coisa para nos ensinar. Então, Elsa, fico sim, aqui agradecida, aguardando uma nova oportunidade da gente sim. tocar sobre esse assunto com as mamães e vovós aqui de É. plantão. Por que não? Eu até imagino que a gente acha que um podcast vai ser bom. A gente pode trazer algumas Vamos, convidadas, a gente pode sim, trazer pessoas juntos conosco. E digo assim a sim, vocês: merece, olha, sermos avós, merece que sejamos cuidadas. Nós merecemos ser cuidadas por nós mesmos, né? E sim, também dizermos como nós gostamos, aquilo que nos faz bem. Não fique aguardando, às vezes, que alguém tenha uma bola de cristal para descobrir algo, ou até algo que nos fere. Nós podemos sim. chegar e podemos dizer. É isso que faz com que as relações elas fiquem Aí, fortalecidas, né? Existe muito mais na família, coisas maravilhosas para se sorrir ou chorar de emoção, porque é maravilhoso, e poucas coisas que podem ferir e podem uhum, magoar, mas isso também fortalece e amadurece, né? Então, obrigada, Ana Paula, disponível sempre aqui. Deixo um abraço fraterno, um beijo para sua mamãe também, uhum, e para também a mamãe, olha, a avó paterna, uhum, para também a mamãe do seu papai, também para a sim, mamãe do seu marido, né? A professora sim. Elza ergue a bandeira da avó paterna, né? Porque é preciso mesmo, né? Então é isso, queridos. Tenhamos todos uma sexta-feira maravilhosa. Ana Paula, muitas Beijo. bênçãos aí para você e até. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.